Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast sobre as águas. Hoje é mais um episódio aqui do nosso podcast, que acontece todas as terças-feiras, às 8 horas da noite. E nesse podcast a gente convida diversos profissionais que atuam na área de água, seja de gestão, recursos hídricos, hidrologia, hidráulica, drenagem, modelagem, né? Então, a cada semana a gente traz um profissional aqui para o nosso podcast, para a gente fazer um bate-papo, trocar experiências, compartilhar um pouco dessa visão de mercado, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like nesse vídeo, tá? Você sabe que o YouTube ele distribui mais os vídeos quando tem mais interação. Se você conhece algum profissional que tem interesse nessa área, que está querendo entrar nessa área, que já trabalha ou estuda essa área também de águas, clica aí no botãozinho de compartilhar e envia aí para o seu colega de estudo, colega de trabalho, tá bom? E não se esqueça de clicar aqui no se inscrever do canal e ativar o sininho para você estar por dentro também das novidades aí que a gente posta diariamente aqui no canal, tá bom? Então, sejam bem-vindos todos, boa noite a todos. E nessa semana a gente convidou um engenheiro, né, o engenheiro Daniel. Então, vou colocar ele na tela já aqui para compartilhar aqui com a gente. E, Daniel, antes de até você se apresentar aí, eu queria já de antemão agradecer aí a seu aceite, né, a sua presença. Está até conversando em offline aqui como está corrido aí, com muita demanda para todo mundo, né? Hoje em dia a gente tem o tempo muito escasso, né? Então, fiquei muito feliz aí de você ter aceitado e ter podido aí compartilhar, separar um tempo para compartilhar um pouco aí das suas experiências, né? Então, muito obrigado. Seja bem-vindo aí ao podcast. E para a gente começar, eu queria que você se apresentasse aí, pessoal, te conhecer também. Ok, primeiramente, uma boa noite a todos, né? E já agradecer aqui de antemão o convite. É muito bom estar conversando com o pessoal da área e conversando para o pessoal da área também. Então, primeiramente, muito obrigado, tá, José? Maravilha. Em seguida, me apresentar, fazer uma pequena descrição aqui de mim um pouco, né? Eu sou Daniel Dourado, eu me formei aí em Engenharia Hídrica pela Universidade Federal de Itajubá. E dei sequência à minha vida profissional em São Paulo, primeiramente, né? Trabalhando numa empresa de projeto de infraestrutura, né? Principalmente em relação à parte de drenagem, à parte de recursos hídricos em si, fazendo projetos de rodovia, ferrovia, entre outros projetos aí de infraestrutura também, né? Em seguida, realmente, eu me encontro na empresa que eu estou hoje, né? Hoje eu trabalho na Vale, na área de mineração. Então, essa parte de infraestrutura me deu uma boa bagagem hoje para trabalhar na área de mineração. E também na área de mineração está dando continuidade realmente a minha formação, que é recursos hídricos, e hoje trabalhando especificamente mais com modelos numéricos, modelagem, acho que a gente vai falar um pouquinho disso depois, e fazendo acompanhamento também de estudos hidrológicos, estudos hidráulicos aí dentro da minha empresa hoje, que é a Vale. Maravilha. Legal, Daniel. Já para a gente começar assim, olhando um pouco do seu histórico, né, que atua na parte de infra, mais de transporte, vamos colocar assim, agora está na parte de mineração, né, tem uma certa mudança aí no mercado. Olhando para a parte de infra, Daniel, o que você, na sua experiência, né, a sua bagagem, qual foi um obstáculo, talvez uma grande dificuldade que você teve para ser vencida aí ao longo dos projetos que você desenvolveu? E olhando agora na mineração também, o que você olha assim como pontos aí de dificuldade, que normalmente gera mais complexidade, talvez para ser resolvido, né? Fazendo um paralelo aí da infra geral e a mineração. Em relação à infraestrutura, né? A infraestrutura, principalmente pensando em dimensionamentos de hidráulicos, né? De bueiro, galerias, entre os dispositivos. Hoje, na infraestrutura rodovia, ferrovia, a gente tem guias, diretrizes para a gente fazer todos esses dimensionamentos, né? Então, na parte de infraestrutura, querendo ou não, a gente já tem uma linha, um caminho para seguir, que são os cadernos do DENIT, da Valec, entre outros, que a gente consegue ter uma diretriz para fazer os dimensionamentos. É lógico que, com a experiência que a gente vai adquirindo ao tempo, a gente consegue calcular e dimensionar cada vez melhor.
né? Nem com a experiência que a gente adquire e também com as pessoas que a gente trabalha, que isso vai passando uma experiência gigantesca mesmo, né? Uhum. Já na área de mineração, a gente já não tem esses guidelines ou guias de diretriz para fazer dimensionamentos, né? E também outro ponto que a gente também trabalha com tempos de recorrência totalmente diferentes, né? Na infraestrutura, a gente trabalha com TR de 25 anos, verificação de 100, ou dimensionamentos de pontes para TR de 100 anos. E já na mineração, a gente já fala de TRs aí realmente muito superiores, né? Falamos de TRs de 1.000 anos, 10.000 anos, falamos de PMP, prestação máxima provável. Então, são outros tipos de dimensionamento. Mas a bagagem que a gente traz até mesmo da faculdade, depois dos primeiros anos que a gente trabalha na área, isso vai se acumulando e vai te ajudando a fazer melhores dimensionamentos, até melhores projetos, né? Então, tudo isso é Uhum. muito importante. Não, legal, Daniel. Realmente tem uma mudança aí, né? O DENIT é bem assim, utilizado, né, pelos projetistas, somente na parte de drenagem de transporte, de rodovias, né? E acaba tendo ali tanto a parte de hidrologia e hidráulica com boas diretrizes ali para o projetista, né? Mineração já acaba mudando um pouco o cenário e, inclusive, aumenta muito também o risco, né? Principalmente das obras, né? Por isso também dos TRs mais elevados e tudo mais, né? E ao longo dessa jornada, Daniel, da infra, né? Vamos colocar de transporte, agora mineração, o que você pode destacar, assim, que você aprendeu, o que você vivenciou, o que você absorveu de experiência, que foi talvez um divisor de águas para você? Não sei se a gente pode colocar assim, né? Teve uma experiência pontual, ou algum profissional que eu trabalhei em conjunto, ou algo que eu aprendi que, pô, virou a chave ali, me facilitou muito dali em diante. Teve algum ponto de destaque, assim, para você, olhando para trás, assim? Né? Em particular para mim, né, o ponto de destaque que eu posso colocar aqui, porque eu realmente saí da faculdade recém-formado e fui trabalhar em São Paulo, uma empresa que eu trabalhei aí por 6 anos e pouco, até chegar onde eu estou hoje na mineração. Foi meu primeiro chefe, né? O meu primeiro chefe foi extremamente técnico e me ajudou a crescer muito na realização de novos projetos, né? De como dimensionar, parâmetros a serem usados no dimensionamento, que às vezes não estão escritos num caderno do DENIT ou qualquer outro tipo de lugar, sabe? Realmente é da experiência, do feeling de quase 30 anos de experiência, quase não, né? Já deve ter mais de 30 anos de experiência, né? Acho que você conhece também, né? O Rogério Noguchi, ele é formado em Campinas e tem uma vasta experiência em infraestrutura. Ele me ajudou muito em relação ao dimensionamento e também me ajudou muito nos primeiros passos de modelo numérico. Foi com ele que eu comecei a fazer minhas primeiras modelagens, usar o REC-RAS, entre outros modelos numéricos. Ele que me deu a oportunidade de aprender, de me evoluir e também de também ter resultados depois muito significativos, tá? Na área de recursos hídricos. A gente acabou fazendo várias modelagens para alguns projetos em São Paulo, por exemplo, do Rodoanel Norte de São Paulo. Eu atuei também bastante forte no contorno lá de Caraguatatuba, que foi um caso à parte. Lá tinha tudo, né? Lá tinha túnel, lá tinha parte de rodovia em planície, que foi a parte que eu mais atuei, fazendo estudos de inundação de cheias numa planície gigantesca que é antecedente ali um pouco a praia, né, um pouco a montante ali da área costeira mesmo, tem uma boa área de planície. Então, realmente, nessa área de infraestrutura, ter um bom chefe ou ter um bom comandante, um bom líder, quando você forma, isso faz diferença na sua carreira, principalmente te dá direções, te dá a experiência que ele já tem nesses muitos anos de carreira. Isso vai dar atalhos para você que vão te ajudar muito num dimensionamento mais qualificado, num dimensionamento com mais efetividade, para você fazer os seus projetos. Isso para mim fez muita diferença. Não, legal, com certeza
Acho que ter contato, né, com um profissional que já trilhou ali o caminho que a gente está trilhando, né, nos ajuda muito a realmente ter mais clareza dos próximos passos que a gente vai dar, desse caminho que a gente está percorrendo, né? Então, realmente o Rogério, como você comentou, eu conheço também. Fica um abraço aí para ele. Fazer o convite para ele também participar aqui no podcast com a gente, que ele vai ter muita experiência para compartilhar. E além de ser um excelente profissional, é uma excelente pessoa também, né? Sempre muito simpático, muito atencioso, né? Então, fica um abraço aí dele também. Daniel, você comentou aí ao longo da sua colocação a questão das modelagens, que até é o nosso tema central aqui do podcast. Você iniciou, então, esse processo de modelagem nessa empresa de infra, de transportes, né? Desenvolvendo aí diversos modelos, né? Os modelos que você utilizava nessa empresa e os modelos que você utiliza hoje, eu não sei se você continua utilizando, você segue a mesma linha? Você sentiu muita mudança, né, nessa transição? Ou ficou mais no âmbito mesmo de critério de tempo de retorno ou tamanho de projeto? Ou teve alguma mudança significativa nos métodos mesmo que você atuava na parte de drenagem rodoviária e hoje na mineração? Como que foi para você essa transição? Foi uma franca evolução, né? Vamos dizer assim. Realmente, quando eu comecei a trabalhar principalmente com o REC-RAS, que eu acho que quase todo engenheiro hídrico não, mas pessoal de recursos hídricos, né, em geral, tem o primeiro contato aí, né? Isso foi lá em 2015, 2014 que eu comecei a trabalhar com modelo numérico, né? Então, realmente lá se tinha modelagens 1D, né? Hoje a gente já tem modelagens 2D, 3D, e deixar claro, né? A modelagem 1D, 2D, 3D são os equacionamentos em X, XY e XYZ, né? Então, essa área de modelo numérico e modelo hidrodinâmico, ela vem amplamente evoluindo ao decorrer do tempo, né? Se você for falar do REC-RAS, o REC-RAS começou lá em 2000 e pouco, não tinha nem modelo numérico computacional, depois foi evoluindo para o modelo numérico computacional e chegou hoje até um modelo que já trabalha com escoamento newtoniano e não newtoniano, né? Então, realmente, isso está em franca expansão. Então, eu comecei lá em 2015, fui evoluindo até eu sair dessa empresa e ir para a Vale hoje em dia, né? E a gente verifica que esses modelos numéricos realmente, cada escopo, cada hidrodinâmica, cada rodagem que a gente faz, ou cada projeto que a gente verifica a necessidade de usar cada um, sabe? Por exemplo, a gente vai trabalhar com canais que não têm extravasamento, que são realmente para ver linha d'água, para ver linha de energia. A gente pode trabalhar com o modelo 1D, que realmente já traz todos os resultados que a gente precisa. Quando a gente começa a falar em planície de inundação, né, a gente já precisa do modelo bidimensional, né? Ou a gente vai falar, por exemplo, de um cálculo hidráulico para um dispositivo de bueiro, onde acontece uma planície de inundação a montante, né? A gente já começa a falar do modelo bidimensional para fazer os cálculos desse bueiro, né? O modelo 1D já tem algumas limitações e não consegue atender. Modelo tridimensional, né? Aí a gente vai falar de uma verificação de vertedouro para achar uma curva de descarga, invertedores que têm muita curva ou mudança de direção. Um modelo tridimensional já é requisitado para isso, né? E até entrando um pouco no que eu trabalho bastante hoje em dia, que é estudo de ruptura hipotética, né? A gente vê que um modelo 3D, em declividades muito acentuadas pós-barramento e comunidades também urbanas assim muito próximas da barragem, o modelo 3D já me dá uma precisão e me dá uns resultados muito mais refinados. Então, cada modelo numérico, né, 1D, 2D, 3D, e aí temos vários softwares para isso, não só o REC-RAS a gente se limita, né? A gente tem Riverflow, a gente tem Flow 3D, a gente tem um modelo que é relativamente novo, o TuveFlow lá da Austrália, entre outros modelos numéricos que a gente tem aí pelo mundo, né? Então a gente realmente, cada escopo
que a gente vai trabalhar, cada projeto que a gente vai trabalhar, a gente vê a necessidade de usar esse tipo de modelo numérico, né? 1D, 2D ou 3D. Então, o que me trouxe foi muita bagagem nesses anos todos, né? Antes eu mexia com o modelo 1D, agora a gente já vê a necessidade para alguns projetos mexer com o modelo 2D ou 3D. E também mexer com o escoamento newtoniano ou não newtoniano, que isso a gente trabalha muito para o estudo de rupturas de barragem, pensando em sedimento ou rejeito, né? Então, é uma franca evolução ao decorrer do tempo mesmo, em relação a esse tipo de modelagem, esse tipo de projeto. Não, legal. Acho que você discorreu, deixou bem claro aí, né, a questão das modelagens, né? Muita gente que acompanha o canal tem bastante dúvida e interesse, né, de desenvolver os modelos, porque, querendo ou não, além dessa parte de um resultado que você vai ter com a modelagem, que vai te ajudar a ter uma tomada de decisão, os modelos hoje em dia são bonitos, né? São atrativos, né? Então, quando o pessoal vê uma modelagem sendo realizada ou alguma animação, isso chama a atenção, né, dos profissionais e também dos clientes, né, porque muitas vezes a gente vai desenvolver um trabalho para um cliente que não conhece nada de engenharia, né, então ele vê realmente ali uma animação, ele vê uma mancha de inundação, fica mais simples dele entender, né, o que está acontecendo, né, o grau da problemática e tudo mais, né. Dentro desses modelos, Daniel, que você comentou, né, de 1D, 2D, 3D, e também comentou que você roda bastante, né, os modelos de dam break, né, de ruptura hipotética de barragem. Você poderia discorrer assim de uma forma resumida para que o pessoal possa entender como é isso na prática, né? Então, assim, a gente começa com o levantamento de dados, a gente faz uma análise hidrológica, a gente faz um levantamento do barramento, a gente monta um modelo. Como que é o seu processo de desenvolvimento, assim, de uma forma resumida, né? Para que o pessoal possa entender. Eu falo isso porque, às vezes, a gente recebe algumas informações, o pessoal manda muita dúvida também no canal. Quando vê uma modelagem no RecRas, né? Muitas pessoas imaginam que começa por ali, né? Entra no RecRas, coloca o dado e já sai, e é só aquela etapa. E, na verdade, existem as etapas anteriores de se verificar a hidrologia, né? Trabalhar muitas vezes com geoprocessamento, né, para fazer o download ali dos modelos digitais de terreno, etc. Né? Então, como para você, na sua atuação, como que é o flow que você costuma atuar hoje no mercado? Vamos lá, vamos tentar dividir aí um pouco, né? Em relação, por exemplo, à infraestrutura, né? A infraestrutura, quando a gente vai fazer uma verificação de nível de água numa ponte, né? O que a gente precisa, né? Realmente, quais são os dados iniciais e premissas para a gente fazer isso? Realmente o que você falou, a gente ter um MDT, né? O MDT é proveniente de uma topografia, ou de um levantamento topográfico, ou até de uma topografia local, né? Esse dado é um dado muito, mas muito importante para fazer um modelo numérico. Isso pensando em qualquer modelo numérico, tá? Não é só infraestrutura ou mineração, qualquer tipo de verificação. A gente também tem a entrada de um estudo hidrológico, né, que é muito importante para a gente ter uma verificação mais realista ou crível, né? Então, a gente tem um estudo aí dependendo de o que você vai fazer, um estudo de vazão, começa lá atrás, né, fazendo a bacia de contribuição, vendo qual modelo chuva-vazão você vai usar, com todas as premissas hidrológicas e verificando essas vazões que você vai usar para jogar no modelo, né? O hidrograma, né? Basicamente, jogar um hidrograma de um TR lá de 25 anos, de 100 anos, depende do que você vai trabalhar, né? Mas esses são dados importantes, né? E você citou também o geoprocessamento. O geoprocessamento é muito importante para a gente colocar dentro do modelo numérico, o MDT, e depois de ver os resultados também, né? Usando um QGIS, um ArcGIS que seja, você consegue ver os resultados
de uma forma muito mais didática e muito melhor também. E também entregar para o seu cliente, né, tudo isso, né, entregar rasters de nível de profundidade, de velocidade, de profundidade, entre outros, né? Tem também tensão de cisalhamento, entre outros resultados que vai ser aderente para o seu tipo de projeto. Então, o geoprocessamento e esses softwares ajudam muito para ver os resultados. Não só a animação, né? A animação é muito legal, ela te ajuda a ver melhor os resultados, não tenha total dúvida disso, ela te ajuda a ver os resultados, mas realmente é uma apresentação do que foi feito e colocado dentro do modelo numérico, né? Eu dividiria isso mais em relação à infraestrutura, alguns pontos principais. Agora, realmente, quando a gente vai falar de um estudo de ruptura hipotética, isso sendo na mineração ou sendo até nas hidrelétricas também, né, barragem de terra ou barragem de concreto, que seja, realmente a gente tem um estudo que é multidisciplinar mesmo, tá? A gente vai ter um estudo, primeira verificação é verificação de uma cota área-volume do reservatório, né? O que tem no reservatório, né? Tem sedimento, tem água, tem rejeito, entre outras partes, né? Depois disso, a gente faz um estudo hidrológico, por exemplo, na área de barragens, a gente faz um trânsito de cheias para ver qual é a capacidade do vertedouro, como é que isso vai se destrinchar aí ao decorrer do estudo, né? A gente também, quando vai falar de barramento, um ponto muito importante é modo de falha, né? E o modo de falha numa barragem de concreto e de terra são um pouco diferentes, mas na barragem de terra tem uma parte de geotecnia muito forte, para saber se vai ter, por exemplo, modo de falha de piping, modo de falha de liquefação, modo de falha de instabilidade, e o modo de falha também que é aí do campo de recursos hídricos, que é o galgamento, né? Então, são pontos essenciais para um estudo, né? E hoje em dia a gente está evoluindo muito, igual eu falei no começo da conversa, em questão de escoamento, newtoniano ou não newtoniano, né? Quando você tem o não newtoniano, você tem propriedades ali de um material que você precisa estudar, né? Você precisa ter uma caracterização do sedimento ou do rejeito para saber como esse material vai escoar numa possível ruptura. E também uma interpretação do vale ajusante hidrologicamente. Como é que esse vale vai estar antes da ruptura, né? Qual é a consideração que você vai fazer? Você vai fazer um tempo de recorrência ali natural, por exemplo, um TR de 2 anos, uma chuva ordinária? Vai considerar um dia chuvoso? Quais as considerações que você vai botar hidrologicamente no vale ajusante, né? Por fim, realmente a gente tem todas essas premissas bem estudadas, e o mais importante que eu sempre digo, né? A gente faz todas essas premissas, estudam muito bem elas. Mas e aí? Qual modelo numérico que você vai escolher para colocar todas essas premissas? Como você vai montar um modelo numérico? Quais as considerações de condição de entrada, né? Condições de contorno, né? Você vai considerar, por exemplo, alguns dispositivos hidráulicos, como ponte ou bueiros? Depende muito de onde você está trabalhando e como que você vai interpretar tudo isso, né? Então, um mix de informações que depois você vai botar dentro do modelo numérico que vai trazer os resultados finais. E como montar um modelo numérico também é uma parte muito importante do estudo, tá? Então, basicamente, tentei passar rápido aqui, José, entre alguns pontos que eu acho importante, tá? Não, legal, resumiu bem aí, ficou bem coeso, né? Mas acho que já fica bem claro, né? Principalmente o pessoal que acompanha o canal, de que não é só um hack-RAS, né? Que você vai atuar, né? Você acaba tendo que desenvolver outras habilidades em outros softwares. E além de conhecer, né, as ferramentas, conhecer os métodos, o processo, se aplicar também de uma forma ordenada, né? Então, sequenciada, né? Então, primeiro fazer isso, depois fazer uma sequência de passos, né? Então, estudar ali o seu barramento, estudar ali qual é o sedimento que tem a montante, se tem sedimento, se não tem, fazer toda essa análise inicial, mapear o terreno, fazer análise geológica, né? E ir avançando, então, passo a passo, né? Então, acho que o ponto principal, Daniel, que você colocou,
e acho que dá para a gente resumir aqui, pessoal, é justamente essa questão de que há uma sequência de trabalho, há uma esteira de trabalho, né? Não é simplesmente um software que a gente vai entrar, jogar os dados, sair com o dado, está pronto, né? Então, há uma sequência realmente a ser seguida, né? Aí, Daniel, o que eu queria te comentar é o seguinte, hoje, né, nessa tua atuação hoje na parte de modelagem, na Vale e tudo mais, a gente vê aí realmente um crescimento muito grande nessa área. A tecnologia chegou na engenharia, né? Então, hoje em dia a gente tem assim um avanço muito rápido de ferramentas de modelagem, né? De desenho, que também hoje em dia já está virando tudo modelagem, né? Então, o AutoCAD, que deu espaço Civil 3D, Civil 3D agora com BIM, né? Então, tá indo muito rápido essas mudanças dentro da engenharia, que é um mercado mais tradicional, mas que hoje em dia está também evoluindo de uma forma mais rápida, né? O que você enxerga que, assim, imagine uma pessoa que acabou de se formar, né, saiu aí de uma faculdade de engenharia civil, despertou de alguma forma o desejo dela de atuar nessa área de recursos hídricos, drenagem, hidrologia, hidráulica, que seja. O que você acha que para essa pessoa seria, assim, interessante ela focar nesse momento, né? Obviamente ela não vai conseguir absorver todo o conhecimento necessário, mas para ela começar, o que você acha que seria interessante ela focar para estudar, para desenvolver, né, e conseguir uma oportunidade de trabalho e aí sim, né, desenvolver cada vez mais, mas para ela dar um pontapé inicial, né? Eu falo isso porque às vezes a gente, às vezes quase sempre, né, a gente sai da graduação ainda muito cru, né? Não tem experiência, não conhece ali muito bem os métodos específicos, as ferramentas, né? Então, o que você acha que seria interessante para uma pessoa que saiu da faculdade buscar de conhecimento agora para começar a carreira dela, assim, nessa parte de água? Vamos lá, vamos tentar falar um pouco aí, né, de quando a gente realmente conclui nossa graduação, independente de qual seja, e queira entrar na área de recursos hídricos, né? Eu acho muito importante e essencial, se possível, né, a gente tentar trabalhar com projetos aí de uma ordem de magnitude grande, né? Por exemplo, o que eu estou tentando dizer é que esse tipo de projeto traz muita bagagem para a gente e muito estudo a ser aprofundado, analisado, fazer teste de sensibilidade. Eu acho que isso é importante, sabe? Tentar procurar empresas que trabalham com grandes projetos para tentar se estabelecer, trabalhar nessa empresa, né? Mas também, o que é muito importante também, é a gente estar acompanhando o que está sendo novidade em questão de recursos hídricos, né? A gente tem vários simpósios aí pelo ano, principalmente aí por algumas agências, né? A ANM tem a Agência Brasileira também de Recursos Hídricos, entre outras empresas, né? Tentar entrar no meio realmente de profissionais mais gabaritados, profissionais com mais experiência, para estar acompanhando e tentar abstrair o máximo, abstrair não, né? Tentar absorver o máximo possível aí desses profissionais em relação a conhecimento, né? Realmente, a engenharia sempre foi assim, ela transmite conhecimento de geração para geração, né? Tem o pessoal realmente com 30, 40 anos de experiência aí, que tem muita coisa a dizer, tem muita coisa a ajudar, tem uma sensibilidade muito grande, né? Então, o profissional recém-formado, a graduação não para aí, né? Os estudos não param na graduação, vai se continuar. Agora, de uma forma mais dinâmica, né, trabalhando em alguma empresa ou prestando algum serviço de forma autônoma, isso vai te ajudar a ganhar bagagem, né? O importante é você tentar ganhar o máximo de experiência possível, realmente saber das novidades em relação a recursos hídricos, igual você citou aí, né? Os softwares agora estão cada vez melhores, né? Mas não adianta ter só o software e não ter a bagagem também técnica atrás disso, né? Porque você tem que saber o que o modelo numérico está fazendo, o que o software está fazendo, porque senão você não consegue bons resultados ou bons dimensionamentos de projeto, né? Então tudo isso envolve, né? É um mix de coisas, né? É tentar trabalhar com pessoas experientes para ganhar bagagem, é continuar estudando, trabalhando
trabalhando não, estudando e tentando tentando estudando e participando, né, de alguns workshops, simpósios, cursos, principalmente os cursos que você oferece aqui, né, José, são cursos muito bons para o pessoal ter para ganhar bagagem, né, para ganhar uma maior experiência. Isso é muito importante. Então é um mix de coisas que eu acho que o profissional, quando recém-formado tem que sair da faculdade, ele tem que fazer e ir adquirindo aos Não, poucos, né? legal. Não, com certeza. Realmente, quando a gente sai da faculdade, dependendo muito da graduação, né? Mas pegando o território brasileiro, né? Imaginando assim o nível de graduação espalhado aí, eu acho que de uma forma geral a gente sai bastante cru realmente. Tem algumas faculdades que já têm um viés mais para essa parte de águas, né? Principalmente o pessoal do Sul, né? Da URGS, né? Tem o IPH, então lá tem até a parte de engenharia hídrica mesmo, então realmente é bem mais completo, né? Mas via de regra, principalmente faculdades particulares também, a gente acaba saindo com uma visão ainda bastante manca, né? E esses suplementos, né, de conhecimento, de capacitação, acho que preparam realmente melhor o profissional para entrar no mercado e conseguir ali se destacar. Até falei na semana passada também para um outro rapaz que a gente fez o podcast, né, que a gente tem uma questão de que muitas pessoas que querem atuar na área sentem falta de oportunidade e muitos donos de empresas sentem falta de profissionais, né, para contratar, né. Então, é um conhecimento que não é um conhecimento muito básico, né? Precisa se especializar mesmo realmente na área, né? Para que o profissional consiga se capacitar e atender essa demanda, né? Então, assim, só com conhecimento da graduação, muitas vezes o pessoal sai com conhecimento de método racional e Manning, né? Ideologia hidráulica, né? Pô, para ser sincero, hoje em dia, como que ele vai conseguir desenvolver um trabalho mesmo, né? É só com esse conhecimento mais raso, né? Então, acho que passa realmente por essas capacitações e juntando essas experiências, né? E se colocando aí, como você colocou, nos eventos, né, da BR-ISO, né, e outras associações, para estar realmente atualizado aí com o mercado, né? Mas outra questão, Daniel, olhando mais para o futuro agora, o que você acha que nos próximos anos, no próximo período aí, você acha que vai ser interessante para a gente focar, para a gente voltar o nosso olhar? No caso aí você, né, perguntando aí para você, o que você nos próximos anos vai se dedicar para estudar, ou para pesquisar, ou para se desenvolver? Existe alguma área que está no seu radar que você acha que é promissora, ou que vai realmente crescer na nossa área de águas, que você já está visando aí se especializar ou se desenvolver? Existe algo no seu radar nesse sentido? Tem alguns pontos, sim, José. Eu vou citar até algumas coisas aqui que eu acho que é importante, que pode servir de exemplo e as pessoas podem se aprofundar um pouco mais, sabe? Legal. É, transporte de sedimento. Transporte de sedimento é realmente de ter uma lacuna aí no país em realmente de bons profissionais em relação ao transporte de sedimento, sabe? Falta pessoas aí para fazer esse tipo de escopo. É um escopo bem complicado, bem difícil. Os modelos numéricos ainda estão evoluindo em relação a isso. Tá? Alguns Uhum. trazem bons resultados, outros não trazem tantos bons resultados, mas eu acho que é um lado aí dos recursos hídricos que pode trazer bons frutos aí para um profissional que está iniciando a carreira, de se especializar, de tentar se aprofundar nesse tipo de tema. Eu acho que é um bom lugar. Uhum. Também tem um outro ponto muito importante também, saneamento. Saneamento aí depois do marco que a gente teve aí, provavelmente a gente vai ter muita demanda em relação ao saneamento, né? É um outro lado também de recursos hídricos que talvez vai ter uma demanda boa aí, principalmente nas principais capitais das empresas e no Brasil inteiro, porque a gente sabe que saneamento ainda falta bastante coisa para se completar. A infraestrutura, pensando em rodovia, ferrovia, ela sempre vai, né? Ela sempre tem algumas coisas sendo feitas, projetos. Nos últimos anos tivemos aí ferrovias se ampliando pelo país, então eu mesmo participei de alguns projetos de ferrovia.
Ferrogrão, da Rumo também, outros projetos da VLI, então sempre tem alguns projetos aí acontecendo mesmo em relação à ferrovia, né? Mas eu especificamente gostaria mais de me. Eu estou estudando e tentando me qualificar um pouco mais ainda, realmente em ruptura de barragem. Eu ainda penso que a gente tem um amplo espaço aí de crescimento em relação a isso. Tem muita coisa a ser feita, tem muita coisa a ser estudada. Eu acho que a gente consegue fazer modelos numéricos e também premissas e todos os dados que entram para fazer esse tipo de trabalho. Eu acho que a gente tem uma expansão franca aí, sabe? Uhum. No mundo, isso falando de mundo, tá? Internacionalmente, a gente realmente está em evolução plena em relação a esses estudos. É novidade para o mundo todo começar a tratar questões de fluidos não newtonianos e newtonianos, né? Newtonianos sim, né? Isso era bem tratado, mas fluidos não newtonianos, isso aí está em crescimento total. Então eu imagino que essa área ainda tem anos e anos ainda para a gente se especializar, para a gente ter um conhecimento. E realmente, quando você trabalha com esse tipo de escopo, né, você está falando de vidas, né? De realmente de fazer o melhor trabalho possível para a gente conseguir salvar vidas em relação a planos de ação emergenciais, né? Então, eu acho que esse campo de estudo de ruptura ainda tem bastante campo para crescer ainda. Eu acho que a gente consegue evoluir. Eu estou tentando me especializar cada vez mais nesse campo, não só Uhum. como engenheiro de recursos hídricos, mas também me tendo uma noção e percepção de multidisciplinar, que isso é muito importante. Uhum. Não, legal, legal. Eu acho que um ponto interessante aí que você comentou é esse propósito por trás, né, ter clareza, né, da linha final do seu trabalho, que é justamente essa, né, principalmente para a ruptura de barragem, né. Então, quando você tem essa análise já feita, né, uma perspectiva ali do dano que pode ser causado, né, você consegue ter um plano justamente para reduzir ali a perda de vida humana ou até danos ambientais, né? Então isso daí realmente é a linha final do seu trabalho, que tem que estar sempre claro, né, para o engenheiro, que é algo que vai nortear ele, né, no decorrer ali da modelagem e do trabalho que ele for desenvolver. Daniel, queria te agradecer aí mais uma vez aí por estar participando aí com a gente, né? A gente vai estar indo para a reta final aqui agora, então deixar aí os meus agradecimentos mais uma vez para você. Obrigado aí por ter aceitado, por ter compartilhado aí sua experiência. Sei que muita gente que acompanha o canal vai ser muito positivo aí tudo que você colocou, bastante animador, bastante positivo mesmo para quem está começando, né? E o pessoal que está entrando nessa área, ou quem já atua mesmo, né? Olhar para você como uma referência, né? Se espelhar aí no seu trabalho, nessa busca de conhecimento, na seriedade que você vem desenvolvendo os seus trabalhos e tudo mais. Então, assim, muito bacana. Agradeço demais aí por ter compartilhado. E para a gente finalizar, queria deixar aí com você para você fazer as considerações finais aí, então. Ok, mais uma vez, né, muito obrigado aí pela participação, por eu poder participar aqui de um canal que fala sobre águas, né, que fala sobre a nossa área de interesse, que é recursos hídricos, e isso eu acho que é muito importante. E também passar para todos, todas as pessoas que puderem ver esse podcast aqui, que realmente é uma área muito interessante, é uma área que praticamente todos os engenheiros se animam muito em trabalhar, né? Cada um na sua área, saneamento, infraestrutura, mineração, entre outras áreas que a gente pode atuar aí em questão de recursos hídricos, e eu sempre vejo profissionais muito entusiasmados em trabalhar nessa área, sabe? Então, todos que quiserem trabalhar realmente, você tem que se sentir animado, vamos ter que trabalhar bastante, aprender bastante. Eu acho que os cursos que você passa aqui são muito interessantes para o pessoal adquirir bagagem, né? Então, mais uma vez, eu acho que
que a gente tem que se unir cada vez mais, pessoal de recursos hídricos, e trocar conhecimento, trocar essa conversa que a gente está tendo aqui hoje, porque eu acho que todo mundo pode se ajudar. Eu acho que a gente tem que ser mais unido nesse sentido. E mais uma vez, José, fazer os agradecimentos, tá bom? É muito importante estar aqui e espero que todo mundo tenha gostado desse bate-papo. E também, se quiserem me procurar na rede social, LinkedIn, fiquem à vontade, a gente pode bater o papo, pode conversar. Eu sempre gosto de, quando eu posso ajudar algum profissional, de qualquer forma possível, tá ajudando, porque eu acho que isso só vai melhorar toda a nossa campo aqui de Classe de recursos hídricos, né? engenheiro, né, também, né? Classe que Uhum. seja, né? Isso. Isso só vai ajudar todo mundo. Então, fiquem à vontade, muito obrigado e estou à disposição aí, qualquer coisa, tá, José? Maravilha, Daniel. Eu que agradeço aí a sua participação. Com certeza vai ser bem positiva aqui pro pessoal que vai acompanhar o canal, tá bom? Ok. Então, um grande abraço aí para você. Até a próxima oportunidade, Daniel. Tchau, tchau. Obrigado, até mais, pessoal. Valeu. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast sobre as águas, aqui com o Daniel Dourado, né, engenheiro aí, trabalha com a parte de modelagem e cultura de barragem dentro da Vale. Então, ele pode aí explanar um pouquinho da experiência dele, compartilhar com a gente também a experiência dele dentro das áreas que ele atuou ao longo da carreira profissional dele. Espero que você tenha gostado aí do bate-papo, que tenha sido produtivo para você, positivo para você, que você possa aí se espelhar também no trabalho do Daniel, se animar também com esse trabalho, entrar nessa área de águas, né, que tem bastante trabalho a ser desenvolvido, tá bom? Então, no mais é isso, até a nossa próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, que nós teremos uma live técnica aqui no canal, e não se esqueça que na semana que vem nós vamos ministrar um mini curso de drenagem urbana nos dias 1, 3, 5 e 8 de agosto, todos os dias às 8 horas da noite, de forma gratuita, tá bom? Então, fiquem com Deus, grande abraço e até uma próxima. Tchau, tchau.